Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso canal, do nosso podcast Mulheres de Fé. Como eu estou feliz de hoje poder receber mais uma convidada aqui neste canal para falar um pouquinho mais da presença de Deus e como é bom ter você por aqui. Eu estou aqui com a Keren. Olá, Keren. Graça e paz, tudo bem? Bem, você? Muito bem. Estou honrada de ter você aqui hoje. Prazer é meu, que alegria. Já tive a oportunidade de ouvir o testemunho da Keren, né, no Encontro das Pérolas, do Ministério Maranata. E aquele seu testemunho me tocou muito, que eu creio que tocou também muitas mulheres. E se eu falar para você que aquele testemunho foi um impulso para eu começar esse canal, porque é bem parecido com o que aconteceu na vida de vocês, né? Hoje também o pastor Giovanni, que é o seu marido, tem um canal, né? E tudo nasceu através disso. Foi também um projeto de Deus, né? Keren, se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua família, do canal também do pastor Giovanni. Fica à vontade que a casa é sua. Deus abençoe, obrigada pela oportunidade. Amém. Graça e paz a todas vocês. Quero te parabenizar por esse trabalho e profetizar que vai romper, vai crescer muito. Que Deus continue te usando e te fazendo assim sensível à voz dele, sabe? Quando o Senhor chama a gente, muitos, eu não vou, não tenho capacidade, não consigo, mas fica inventando empecilhos. Sim. E quem quer dar um jeito, Verdade. e você tá aqui, montou seu canal, vai ser sucesso para a glória de Deus. E testemunhos são importantes, né? Para edificar a nossa fé. Isso. E eu andei vendo os testemunhos, amei demais. E lembra o início de tudo que aconteceu na nossa vida também. Eu lembro que era na sala, foi na pandemia. Meu esposo sentava no chão para editar os vídeos dele no notebook e a gente fazia cultos na sala. E o canal dele, através daquele pequeno início na sala, chegou a 700 mil inscritos no YouTube. Foi censurado, né, na época das eleições, mas ele começou de novo e o canal dele tá com 70 mil inscritos, para a glória de Deus. Eu também fiz o meu canal, tá com 40 mil inscritos, para a glória de Deus, comecei do zero. Sim, gente, meu canal, vocês colocam Missionária Keren Rocha. Eu tô lá sempre trazendo ministrações da palavra de Deus e orando, e tem sido uma bênção. E assim, o começo não é fácil. O inimigo sempre vai se levantar, Jéssica. Sempre vai vir, sabe, coisas para te fazer desanimar. Porque tem gente que é assim, que não faz, e coloca defeito. E você vai ouvir muitas coisas, mas assim, continua. Porque você tá no caminho certo, Deus vai honrar. Amém? Eu quero até me corrigir aqui, que a Keren é missionária Keren, não é mesmo? É missionária Keren. O pastor Giovanni também estava na África, né, esses tempos atrás, fazendo missão também. Então é assim, algo muito importante, né, para o reino de Deus. Bom, vamos lá, missionária Keren. Quando você começou a sua conversão, você nasceu já em berço evangélico ou isso veio com o tempo? Como foi? Então eu nasci no berço evangélico, minha mãe já era evangélica. Então você quando você nasceu, a sua mãe já era evangélica, porque sua avó também era, sua avó era... A minha avó era católica, mas aí minha avó se converteu, minha mãe também foi pra igreja, e quando eu nasci, minha mãe já servia ao Senhor. Entendi. Porque eu sempre gosto de fazer essa pergunta, se a pessoa nasceu evangélica ou não, porque acho que você nem imagina, mas você é espelho para muitas mulheres, né? Assim como eu te ouvi ali naquele dia no Encontro das Pérolas, eu não conhecia a sua história. Sim. E a partir daquele momento, eu comecei a te ver assim como uma mulher de exemplo para mim, né? Comecei a me inspirar em você. Então a gente sempre se pergunta como ela conseguiu, né? Porque eu também quero conseguir. Então as perguntas que eu vou fazer aqui hoje é mais ou menos assim, de mulheres que às vezes se sentem inferiores, que sentem que não vão conseguir, que sentem que não vão chegar em lugar nenhum, e a gente mostrar para elas que são as mais improváveis, que Deus leva mais longe, né? Assim como Ele fez na sua vida. Então, você nasceu num berço evangélico e isso não te impediu de você ter uma vida conturbada, de você ter problemas, não é mesmo? Depois que você teve uma certa idade, o que aconteceu na sua vida? Eu lembro que você contou o que aconteceu com a sua mãe. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua adolescência, sua infância. Sim. Eu nasci num berço evangélico, minha mãe, como ela era católica roxa, quando ela se tornou crente demais. Então, assim, eu nunca participei, Jéssica, de nada do mundo. Quando eu estudava, eu tinha aí 12, 13 anos, na Josefina, que eles faziam aquele desfile nas escolas, eu queria ir só pra ver, e minha mãe não deixava. Eu não usava calça, era bem rígida mesmo, porque ela se converteu e foi pra Deus é Amor, foi pra essas igrejas assim, rígida. Então eu não tive essa vontade, eu cresci na igreja, e eu lembro que em época de frio ela fazia eu ir de saia e de calça por baixo, sabe? E eu fui crescendo daquela maneira, aceitando e tendo temor a Deus, entendendo que eu era diferente, eu era separada. E assim, eu fiquei até feliz de ouvir você falando que
você se espelhou em mim. Tem minha prima também, a Larissa, que provavelmente ela vai assistir. Várias vezes eu falei assim pra ela, Larissa, eu não vou mais, eu vou parar. Ela falou, ela me chama de gata, né? Não tem esse costume. Gata, não para não, você é um espelho, eu me espelho em você. Eu falei, gente, eu não sou ninguém, eu sou improvável. Uma problemática, tantos problemas que eu já passei. E isso é bom, que serve pra gente continuar, né? Renova a nossa fé. E assim, eu com 6 anos, a minha mãe pegou depressão pós-parto de mim. E o meu pai deixou ela na minha avó, e ele falou que ele tava... Nós tínhamos uma casa em Jabuticabal, era um sobrado. Acho que meu pai não suportou por ser tão novo, de ver a minha mãe sempre correndo na pista, sabe? Pra tentar suicídio. A minha mãe dava muito trabalho. É o que a depressão faz. Sim. E meu pai não suportou, porque meu pai casou novinho, com 17 anos, e aí ele pegou e falou, vou levar ela pra mãe dela. E ele deixou minha mãe na casa da minha avó e disse que ia procurar um lugar melhor. Pra nós, que a minha mãe disse que ouvia muitas vozes por ser sobrado, a casa assombrava ela. E nisso meu pai deixou minha mãe lá e ela ficou. Ele não voltou pra buscar mais ela. E eu falo que agravou mais a depressão foi a separação, que a minha mãe amava meu pai de paixão. E como se não bastasse, eu fiquei com a minha mãe, na minha avó, e ele levou o meu irmão pra minha outra avó, que é mãe dele. Separou. E nisso a minha mãe começou a ter crises. Ela corria na pista, ela pegava faca, ela tomava... Sabe, minha mãe deu muito trabalho. Ela nem ia na igreja mais, né? Não. Se afastou, né? Às vezes nós íamos pra igreja, eu levava ela, a menina, quando pensava que não, cadê minha mãe? Sumiu, saía, sabe? Era aquela perturbação quando a gente saía com ela. A minha mãe, ela começou a dar muito trabalho e o meu pai começou a impedir a minha mãe de ver o meu irmão. Ele estava na casa da sua outra avó? Na minha outra avó, que era assim, na rua de trás. Até Mas seu pai morava lá com ele? O meu pai ficou em Jabuticabal, entendeu? Na casa que era nossa, mas dizendo que ia procurar outra casa. Depois ele acabou vendendo a casa. Mas ele não levou meu irmão pra morar com ele, meu irmão ficou lá. E aí ele foi na escola falar que a minha mãe não podia ver meu irmão, que a minha mãe era louca. E aí que a minha mãe ficou mais ruim, porque foi a separação do casamento e ela não podia ver o filho. E a minha mãe, Jéssica, eu me lembro assim, eu tenho 29 anos hoje, eu me lembro de tudo que eu passei com a minha mãe. Eu lembro da minha mãe batendo na minha avó, da minha mãe agredindo as pessoas, mas a minha mãe nunca levantou um dedo pra mim e pro meu irmão. Ela entendia, eu não sei que mistério que é esse, que nós era filho. E eu não tinha medo dela, eu dormia com ela, ela pegava faca com minha avó, mas eu dormia com ela. Eu me lembro que pequenininha, eu trancava no quarto, eu orava com ela, às vezes eu expulsava até demônio. Um dia eu fechei a porta do quarto e comecei a expulsar os mal da vida dela, e os demônios pegaram ela e a porta trancada, eu expulsando lá. A minha tia, Querinha, você não pode fazer isso, você é pequena, sabe? E eu tava sempre ali usando a minha autoridade, desde pequenininha, usando a minha fé e expulsando o mal. Que foi o ensinamento que ela trouxe pra você. Sim. Mesmo depois com tudo isso, você tinha ainda em mente o ensinamento. E eu tinha fé, porque a minha mãe, logo no começo que ela pegou depressão, nós tínhamos muitas profecias que Deus ia curar, que Deus ia fazer a obra. E pra mim ia ser rápido, mas não foi rápido. Demorou muito. E com a separação do meu irmão, minha mãe ficou muito pior. Eu me lembro da minha mãe no portão da casa da minha avó batendo e gritando, deixa eu ver o Henrique, deixa eu ver o Henrique. Minha avó não deixava, eu acho que meu pai falava, não deixa. E aí Jéssica começou as internações. A minha mãe internou a primeira vez no Hospital Santa Teresa, lá de Ribeirão, e que é onde fica só essas pessoas que têm esses problemas mentais. E assim, a minha mãe ficava no hospital um tempo e ia pra casa. E aí ela ficava um tempo boa e depois tinha uma recaída. Nisso a minha mãe teve 12 internações. Saía ano, entrava ano, e quando ela não internava, nós ficava tempos e tempos segurando ela dentro de casa, fechando o portão, mas ela pulava muro, sabe? Dava muito trabalho mesmo. E é o que o diabo faz na vida das pessoas, né? A Sim. perturbação que ele coloca na mente, né? E através da minha mãe ser assim, o inimigo queria me deixar assim também, uma pessoa depressiva. Eu chorava demais, eu não aceitava. Eu era revoltada com meu pai. Entendeu? Porque eu ia na casa dos meus primos, eu ia na casa de todo mundo, tava todo mundo unido, na mesa, minhas primas com o quartinho delas, com o computador. E eu tinha que morar na casa da minha avó e ter um quartinho só com a minha mãe. E ainda assim o meu avô, hoje o Senhor já transformou ele muito. Mas pensa num alagoano bravo que tirava a paz de todo mundo. Aquela perturbação, aquela guerra, sabe? E eu ia pra igreja com a minha avó e eu me tornei uma menina fechada. Meu pai não me ligava, meu pai não conversava comigo, a minha mãe louca da cabeça também não conversava comigo, não me dava conselhos. A minha tia Zézia, as minhas tias assim, que sempre estavam ali, filha, fica firme, Deus vai dar a vitória, me ajudando, sabe, de certa forma. E foi passando o tempo, fui
fui crescendo, aí quando eu inteirei uns 13 anos, eu falei, eu vou para Bom Pastor, que é a igreja onde os pais do meu esposo pastoreavam. E eu comecei lá, entrei no grupo de jovens. Nessa época você ainda não conhecia o pastor Giovanni? Não, eu entrei no grupo de jovens, novinha, participava das coreografias e o Senhor me apresentou a Denilda. Denilda foi uma grande amiga que eu falo que eu tô aqui hoje por causa de Deus, por causa dela. Sabe? Que muitas vezes eu chegava na igreja chorando e ela falava assim, vai dar tudo certo, eu vou te ajudar, vou caminhar contigo. Deus, eu não vou mais, você vai sim, que eu vou passar na sua casa. E ela sempre passava em casa, me pegava, sabe, de moto, me incentivava. Quando eu falava assim, eu não vou mais, ela falava, você vai, vamos fazer uma campanha. Então assim, de 6 anos até os 12, 13 anos, foi a minha tia ali, dando um conselho ou outro, e eu fazendo as minhas orações. Mas quando o Senhor viu que eu já não aguentava mais de ver minha mãe tanto naquela situação, eu implorava muito pela atenção do meu pai, você não tem noção. Implorava muito. Meu pai não me ligava, meu pai nem, sabe? E eu cresci com raiva mesmo do meu pai. O quanto isso reflete na vida de uma criança, né? Sim, e aí eu não queria nem ver a minha avó, que é a mãe do meu pai, o povo do meu pai, eu não queria nem contato, eu era revoltada. E aí a Denilda me ajudando, fiquei firme na igreja, firme nos jovens, comecei a fazer campanha pela minha mãe, mas sabe, quanto mais eu buscava, quanto mais eu intercedia, quanto mais eu me envolvia com as coisas de Deus, mais os problemas se intensificavam, mais difícil ficava. E às vezes acontece assim, mulheres vão para a igreja, eu vou para a igreja para o meu marido aceitar Jesus, para as coisas mudarem, para a minha vida melhorarem, mas não é assim. A gente precisa entender que quando a gente escolhe ser diferente, fazer a diferença e caminhar com Cristo, vai vir a tempestade. E eu até estava hoje cedo, eu falei sobre isso nos meus stories, que Deus, ele é um Deus que cura, mas ele também é um Deus que fere. Sim. Porque a ferida, ela é essencial para a cura. É verdade. Né? Então, às vezes, Deus vai permitir que a gente fique ferido mesmo, para lá na frente a gente entender o propósito, né? Que aconteceu na sua vida. Sim. Você precisou passar por tudo isso, todas essas feridas, para depois ele te curar, para depois você curar outras mulheres. E a gente entender também, Jéssica, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Entendeu? A gente tem que aprender isso de uma forma ou de outra, né? A tempestade chegou no barco que os discípulos estavam. Jesus também estava lá, entendeu? Ou seja, Jesus está presente na nossa vida e não é porque ele está presente que nós vamos ser ausentos de problemas, de dificuldades, de tudo. Só que a diferença é como a gente vai passar por essas provações com ele ali dando força, dando capacidade. Tinha vezes que eu falava assim, eu não vou mais, Senhor. Eu não vou cantar mais. E quando eu menos esperava, eu estava lá solando louvor. O que é isso? É o Espírito Santo dando força, ajudando. É o Senhor no barco capacitando. Para que a gente possa entender que sozinho nós não conseguimos. É com Ele. E quanto mais as lutas vinham, mais eu ficava firme. Eu me lembro que com 15 anos, eu falei assim, Senhor, eu não aceito mais. Eu tô perto de casar, eu creio que eu vou casar. Mas antes disso, eu falava que eu não queria casar. Eu tinha medo do que tinha acontecido. Os traumas. Sim, os traumas. E aí, de tanto minha tia conversar comigo, aí pessoas conversar comigo, falam, não é porque aconteceu com sua mãe, vai acontecer com você. Você vai superar, você vai ser feliz, Deus vai te honrar. E eu comecei a falar, não, eu vou casar um dia. E aí eu comecei a orar para Deus preparar um esposo maravilhoso, que nunca fizesse comigo, com meu pai, fez com a minha mãe, que eu queria ser feliz. E aí eu comecei a buscar. E com 15 anos eu falei, Senhor, basta, eu vou casar, mas eu preciso ver a minha mãe curada. Preciso que tudo isso termine. E aí começou a campanha, inclusive foi meu esposo que começou com esse projeto na Bom Pastor, desde quando ele era muito menininho, porque ele aceitou Jesus com 7 anos, e com 12 anos ele já pregava em vários lugares. O Senhor colocou no coração dele de fazer essa campanha de 12 dias, representando 12 meses do ano. E aí a gente fazia uma carta para Deus, colocava tudo que a gente queria e apresentava essa carta os 12 dias na igreja, e o último dia a gente queimava essa carta no monte como um ato profético. E eu fiz essa carta para Deus, falei, Senhor, eu vou fazer essa campanha para minha mãe, porque eu quero que o Senhor cure a minha mãe, eu não aceito mais. A palavra diz que o que a gente liga na terra, o Senhor liga no céu. E eu creio, Senhor, que essa vai ser a última campanha que eu vou fazer de libertação para minha mãe. Eu confesso, Jéssica, que eu comecei a campanha assim, sabe, é muitos problemas. É ser humano, né? A gente acha que tem jeito para todo mundo, menos pra gente, entendeu? A gente sempre tem um conselho para dar pro outro, sempre tem uma palavra de ânimo, mas pra gente... profetizar do vale das pessoas a gente sabe, mas difícil é a gente profetizar no nosso. Eu falei, não, Senhor, eu vou fazer essa campanha, eu fiz a cartinha para Deus, os 12 dias eu perseverando, né, em oração, mas assim, primeiro dia eu fui pro monte, segundo dia no monte, e na igreja no monte, né, eu sempre fui de monte.
sabe? Eu ia pro monte com meu tio de bicicleta, eu ia pro monte com meu tio a pé. E assim, era cada experiência que a gente vivia. E fiz a campanha. Quando deu o 11º dia da campanha, antes de terminar a campanha, né? Minha mãe estava em casa, ela tinha recebido alta do hospital e eu estava trabalhando. Cheguei em casa, 6 horas da tarde, eu almoçava lá no estoque. Minha avó falou, Kerinha, sua mãe saiu. Era meio-dia e ela não chegou ainda. Falei, vó, minha mãe deve ter ido na casa da Josi de alguma amiga. Não, ela já foi atrás. Não acha. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, mas eu preciso ir pra igreja. No 10º dia, perdão. No 10º dia eu fui pra igreja. 10º dia da campanha. Foi 2 dias que a minha mãe ficou desaparecida. Fui pra igreja. Cultuei, sabe? Entreguei nas mãos do Senhor. E cheguei em casa, minha avó falou, Kerinha, sua mãe não chegou. E isso, ela saiu meio-dia. Aí, Jéssica, eu já comecei, sabe, a entrar em choque. E eu me lembro que eu não dormi. No tempo, tava construindo aquelas casinhas de CDHU lá, sabe, para aqueles bairros, assim. E eu me lembro que foi assim, até umas 4 horas da manhã, a gente andando tudo lá. E nós não encontramos minha mãe. E minha avó falou, filha, vamos dormir. Mãe, a gente continua. Mas eu não dormi, gente. Que eu falei assim, Senhor, eu já não tenho meu pai. Vou perder minha mãe agora. E assim, ela ouvia muitas vozes, vai saber o que estava passando na cabeça dela. Aí o inimigo aproveita da situação e começa a lançar o medo, as setas. E aí você vai dando ouvido, alimentando, eu desesperada, Senhor, o que será que aconteceu com minha mãe? E nós fomos na delegacia. As polícias foram atrás da minha mãe, procuraram, ninguém encontrava minha mãe. E nisso já tinha dado outro dia, à noite, 11º dia da campanha. Eu falei, Senhor, eu vou pra igreja. Eu tô na campanha, eu não vou quebrar a campanha. E aí, Jéssica, eu fui pra igreja. Eu me lembro que eu fui a pé, chorando, de casa até na igreja com o pastor. E quando eu cheguei na igreja, eu ouvi alguém falar que a minha mãe tinha morrido, sabe? Tem gente que não vigia, né? E aí eu falei, minha mãe... Eu falo que não é nem o diabo que usa ela, é ela que usa o diabo. Eu falei, não, minha mãe não morreu. E aí eu não cultuei naquele dia assim com palavras. Eu só chorei. Terminou o culto, o pastor orou lá, né, pra minha mãe e tal, e eu fui embora. Não encontramos a minha mãe. Aí quando foi no último dia da campanha, minha tia falou assim, nós vamos encontrar a sua mãe. Ela tá viva, eu creio nisso. E ela falou assim, o Espírito Santo vai nos conduzir ao lugar certo. Vamos em Jabuticabal? Que era onde ela morava. Sim. Eu falei, é capaz dela ter pegado um ônibus e de repente com saudade da casa, né, ter voltado lá. Nós fomos pra Jabuticabal e minha mãe não tava lá. Mudaram tudo lá e não achou. Mudaram tudo e a polícia não achava, na época era Orkut. Postaram nas redes sociais e nada da minha mãe aparecer. Aí eu fui pra igreja, Jéssica, no último dia de entregar a campanha. Eu falei, não sei se onde minha mãe tá, não sei o que aconteceu com ela, mas o senhor sabe. Você começou a campanha com um propósito e chegou no último dia com outro propósito, né? Que agora você queria. E é sempre assim, Jéssica, quando a gente se levanta pra falar assim, vou começar uma campanha, um propósito, preciso fazer algo na minha vida. Não espere que vai ficar tudo bem. Se você se propor para querer uma mudança, uma libertação, para ajudar alguém, sabe? O inimigo sempre vai se levantar. Vai vir tempestade, vai vir guerra. Não é fácil. Só que aí você precisa entender que você precisa continuar. Falei assim, Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei o propósito, eu não vou quebrar. E aí eu fui na igreja, só chorava também. Aí terminou a campanha, passei no corredor dos milagres com a minha cartinha, entreguei meu voto, coloquei uma oferta no envelope. E aí o pastor levantou a mão para dar a bênção apostólica, né? Aí o meu celular vibrou, era minha avó, ela falou assim, Kerinha, corre aqui, nós encontramos sua mãe. Eu falei, como, vó? Agora à noite, a tia Patrícia, foi a Michelle também, eles foram lá pro lado da usina Bonfim. Disse que minha mãe estava perdida, assim, nos canaviais. Eles olharam de longe, perceberam uma pessoa estranha. Quando chegaram perto era minha mãe. E aí levaram ela para casa. Eu cheguei do culto assim, sabe, ansiosa, os irmãos da igreja, como eu recebi a ligação na igreja, já peguei o microfone para testemunhar. Falei que eu tinha feito a campanha com minha mãe, mas que o inimigo tinha se levantado, os irmãos sabem o que aconteceu, mas nós encontramos ela para a glória de Deus. E os irmãos saíram tudo da igreja naquele dia e foram até em casa para nós orar para minha mãe. Jéssica, quando eu cheguei lá, a minha mãe estava preta. Meu Deus. Ela ficou 2 dias, assim, eu não sei se ela ficou os 2 dias perdida no canavial e de repente conseguiu sair pra fora. Eu não sei, mas ela ficou toda queimada mesmo do sol, sabe? A ponto que a gente relava nela
E eu não sei que sol era esse. Uhum. Se foi assim, Nossa. provação maior, ou se foi fúria, mas a minha mãe encostava nela, ai, ai, sabe? E ela começou a se descascar toda conforme foi passando os dias. Uhum. Então que ela ficou queimada. E aí ela perdeu a chapa dela porque ela sentia sede e aí ela chupava cana, chupou muita cana. Uhum. E a minha mãe, quando tava chupando cana, ela falou assim pra Deus que ela tava com vontade de tomar uma tubaína, daquela que tinha a maçãzinha do vidrinho, Uhum. bem geladinha. E quando ela chegou em casa, disse que foi o que meu avô tinha comprado. Falei, mesmo a minha mãe ruim da cabeça, você vê o cuidado de Deus? É coisa simples, mas é o cuidado de Deus. Uhum. E aí nós oramos por ela, Jéssica, e depois daquela campanha de 12 dias, assim, do propósito que eu não desisti. Uhum. Eu tinha tudo pra parar e ficar murmurando contra Deus. Sim. Senhor, eu tô fazendo a campanha, o Senhor permitiu minha mãe sumir 2 dias A culpa é desaparecida. sua, Deus. O Senhor não me vê, porque às vezes a gente quer colocar Deus na parede, entendeu? Uhum. E o Senhor quer ver de nós confiança, Sim. perseverança, que às vezes a gente vai estar diante de um grande mar e a gente não vai ver saída, igual o povo de Israel. Sim. O Senhor fez a promessa e falou assim, ó, eu vou libertar o povo. Moisés, você vai ser o instrumento, vai lá. Aí lá vai Moisés, né? Ser usado por Deus. Aí Moisés chega, tá diante de um mar. Acho que até Moisés fala assim, o que é isso? Porque olha para um lado não tem saída, olha para o outro não tem saída. Atrás vem Faraó. Mas que Deus é esse que faz a promessa em esse mar, e essa tempestade, essa guerra? Mas para Deus não tem limites. E ele gosta de fazer as coisas assim, né? Diferentes, né? Não, para Impossível. Deus, Jéssica, é assim, é quando não tem jeito mesmo. Se o médico desenganou, sabe? Quando você não tem recurso, é o improvável que ele quer. Porque se é algo fácil, qualquer um pode fazer. Entendeu? É. E isso é para testemunho. Uhum. E é lindo trabalhar de Deus. Moisés, quando chega perante aquele mar imenso, ele fica perguntando para o Senhor, fala, Moisés, por que tu clamas a mim? Uhum. Diga ao povo que marcha, ou seja, diante do mar, diante da dificuldade, diante de tudo, qual é a nossa posição? Continuar marchando. A gente não pode parar. Uhum. Porque se a gente parar, o inimigo, o adversário da nossa alma, ele consegue, Jéssica. Chegar, né? Pegar, nos parar, né? Sim, nos parar. Uhum. E aí, depois as promessas de Deus não se cumprem, é culpa de Deus? Não, é culpa nossa. Entendeu? Diga ao povo que marche. Uhum. E o que tu tem nas mãos? Toca no mar, que o mar vai se abrir. Entendeu? Uhum. Então, o Senhor, ele coloca a gente diante de situações que a gente olha e fala, meu Deus, só tu sabes. Não tem jeito. E só depende da gente. E só depende da gente, da nossa postura, sabe? De crer, confiar que ele vai abrir o mar, que tudo vai acontecer. E foi o que aconteceu. O mar se abriu e o povo atravessou em terra seca, gente. Coisa louca, né? Coisa louca. Mas ninguém tava ali na hora, andando ali, vendo os tubarões passando de um lado, né? Às vezes peixes passando de outro. As coisas de Deus pro mundo são loucuras. Uhum. E aí eu já lembrei do testemunho da minha avó também. Rapidinho. Pode falar. A minha avó foi diagnosticada com câncer e ela teve até perda de memória. Se tratou 6 meses em Barretos, não me lembro, no hospital. E os médicos falaram assim, ó, não tem mais jeito. Meu Deus. Pode levar ela pra casa, ela vai morrer. Uhum. Aí eu lembro que a minha tia falou assim, eu tenho fé em Deus, doutor, que eu vou voltar aqui com a minha mãe. E eu vou trazer os exames dela que não tem nada. Eu não me lembro quanto tempo de campanha e oração. Ela falou assim, ó, mas só vai terminar a campanha, o propósito, quando ela for curada. Quando a mãe for curada. E eles foram meses. Eu me lembro que chovia e a minha tia chegava lá de guarda-chuva toda meia-noite na minha avó, toda meia-noite pra orar. Sabia, era um quebrantamento, era uma glória, minha avó na cama, com câncer, sem memória, né? sem conhecer ninguém. E elas lá, entendeu? Tem pessoas que preferem se entregar. Não tem jeito, o médico disse que acabou, entendeu? Quando Deus quer ver de nós fé, perseverança, Senhor, o Senhor pode. Em Lucas 1,37 diz que nada para Deus é impossível, nada. Então está na hora de nós, mulheres, se levantar independente do problema e perseverar no Senhor. Eu tava pensando esses dias, né, que eu falei, Deus, eu tô tão cansada, sabe? Tá tão difícil pra orar, pra continuar, e aí Deus falou forte no meu coração. E se você tivesse uma doença? Você não ia orar? Sim. Você não ia fazer campanha? Você não ia fazer propósito? E por que a gente não consegue fazer isso quando a gente tá com a saúde boa? Quando as coisas vão bem, a gente só se posiciona quando tá à beira da morte, você né? o tempo que a pessoa tem sede de buscar, tem sede de ir pra igreja, é quando ela tá em cima de uma cama. Entendeu? No hospital. É sempre pela dor. Mas quando ela tá bem, ela tá com saúde, ela quer curtir, ela quer ir pro shopping, ela quer... esquece, entendeu? E a palavra fala, busque primeiro o reino.
primeiro de tudo é o reino. Nós temos que ter Deus na nossa vida como prioridade. Eu, como pastora, às vezes eu falo, Jéssica. Tem vezes que eu acordo na correria do dia a dia, eu não faço meu devocional. Mas no meio do dia o Espírito Santo me corrige. A gente sente falta, né? Ele fala, eu tenho que ser o primeiro. Entendeu? Sim. E aí, minha tia orando, minha família orando, buscando. Teve um dia que a minha avó teve uma visão de um homem de branco entrando no quarto dela. Gente, como eu queria ter essas experiências, sabe? Ela via um homem de branco entrando com uns negócios na mão, tipo de cirurgia. E ele dizia que ia começar uma cirurgia nela. E a minha avó acordou, falando o nome da tia Zéza, falando o nome de todo mundo. E ela tava sem memória. E ela disse assim, Zéza, eu fui curada. Porque essa noite, um homem de branco entrou no meu quarto. Jéssica, foi fazer os exames. Não tinha mais nada. Mais nada. Hoje a minha avó tem 81 anos. Nossa. Ela saudável, graças a Deus. Deus, ele faz isso. Quando ele restaura 100%, né? Sim, E não restaura pra ficar com sequela. Não. Ele restaura 100%. Não. E eu falo, Deus cura câncer. Deus cura tudo, sabe? Não tem nada que Deus não possa fazer. Depois da minha mãe ser liberta, minha mãe ser curada, ser transformada. E nisso ela foi curada. Depois Sim, dessa 100%. Assim, é claro que ela continuou tomando alguns medicamentos. Até hoje ela toma. Ela toma 2 remedinhos pra dormir. Só que assim, a minha mãe não ouve mais vozes. Minha mãe é uma pessoa completamente normal. As pessoas olham pra minha mãe hoje e falam assim, nem imagina, né? Quem viu e quem vê. Porque o nome da minha mãe, na escola, na minha casa, onde eu cresci, lá na casa da minha avó, era Cissa Doida. Entendeu? Ixi, essa aí não tem jeito não. Até o meu pai uma vez amaldiçoou minha mãe falando que ela ia peregrinar, morrer nessa situação. Então hoje, assim, muitas pessoas que conhecem minha mãe e acompanhou, encontram e eu falo assim, nossa, Kelly, o que Deus fez na vida da sua mãe, né? O extraordinário. O extraordinário, sim. E assim, já teve várias vezes eu viajar com meu esposo pra fazer a obra e a minha mãe ficar com os meus filhos. Hoje a minha mãe toma conta da limpeza da igreja, ela participa do círculo de oração. Minha avó tem 80 anos, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela cuida da minha avó. Hoje a senhora tem paz. Hoje a senhora tem alegria. Pergunta a minha mãe se ela quer casar, Jéssica. Não. Ela falou que ela casou com Jesus. E ela não sente falta. Ai, mas a sua mãe, como assim não sente falta? A minha mãe jejua de segunda a segunda pra matar a carne dela, Jéssica. E isso de anos em anos. A gente, assim, se dá testemunho da gente, pega até mal. Mas eu tô dando testemunho da minha mãe. Todas as vezes que eu faço um churrasco em casa, eu faço alguma coisa, ela nunca abre mão do jejum dela. Tá todo mundo comendo churrasco e depois eu tenho que esquentar a carne pra minha mãe comer. Entendeu? E assim, eu percebo que ela tá jejuando, ela não fica falando que ela tá jejuando, mas ela jejua de segunda a segunda. E assim ela venceu, né? Ela tá vencendo todos os dias a carne dela, quebrando a carne dela. Porque se ela não estivesse fazendo isso, não sei, talvez ela teria se envolvido com outra pessoa, talvez. Eu não sei. Mas assim, eu vejo a minha mãe hoje como uma mulher muito forte também, muito guerreira. E assim, Jéssica, minha mãe tem um coração que... Por isso que o inimigo queria matar minha mãe. Ele, de certa forma, ele sente que a pessoa tem como que eu posso dizer? Um chamado. O chamado da minha mãe, o propósito da minha mãe hoje é jejuar por vidas. Por pessoas. Fala, mãe, nem eu que sou pessoa, nem eu que sou pastora, eu fico jejuando assim, ela pega a causa das pessoas. Que é fácil você jejuar por você, pelo seu marido, pelos seus filhos, mas por outras pessoas. Sim, ela manda pra mim assim, filha, olha, intercede pra mãe, vou começar um jejum por fulana de tal, tá acontecendo isso. E às vezes eu tenho medo de pegar a guerra das pessoas, porque eu já fiz campanha pra várias famílias, Jéssica, e o vento soprou de tal maneira na minha casa, porque é retaliações. E a minha mãe hoje, graças a Deus, ela vive para a obra de Deus, sabe? Tem um temor, né? Sim, tem um temor assim sem igual. E até aqui eu mesma tirei 2 lições, assim, de tudo que você me contou, que a primeira é quando a gente fala do livre-arbítrio. Você tinha tudo para ser uma mulher revoltada, você tinha tudo para seguir os passos da sua mãe, você tinha tudo para mudar a sua opção sexual, você tinha tudo para não gostar de casamento, você tinha tudo para isso. Para ir atrás das influências das amigas da escola, entendeu? E você resolveu, você escolheu ser diferente. Você escolheu falar, não, eu não vou passar o que a minha mãe passou, eu vou lutar pela minha mãe, eu vou ter um casamento feliz, eu vou ter um casamento abençoado, porque isso são escolhas. Por isso que às vezes as pessoas falam, fulano de tal é assim, porque a mãe dele é assim, porque o pai
vai dizer assim, não, você é assim porque você escolheu. Sim. Porque você sempre tem uma escolha de fazer diferente. Sim. E segundo, o amor de Deus que você transmitia para sua mãe. É verdade. Porque é igual você falou que quando a sua mãe sumiu e sua mãe reapareceu, Kelly, você tinha tudo pra você falar assim, sua louca, eu não vou mais atrás de você. Você sai daqui, você vai morar em outro lugar, como muitos filhos às vezes fazem, não aguentam, né, o peso. Imagina, o normal é a mãe cuidar da filha, mas a filha cuidar da mãe, isso não é normal. E esse amor, ele só pode ser de Deus. É verdade. É o único amor que suporta tudo, que fala na Bíblia, que suporta, que espera, bondoso, carinhoso. É esse amor. E é esse amor que você tinha pela sua mãe, o amor de Deus. É o mesmo amor que ele sentia por ela e que ele precisava que você sentisse também para que ajudasse ela a passar por tudo aquilo e chegar onde ela está hoje. É verdade. E aí isso se reverteu porque hoje ela é um canal de fé na sua vida, né? Porque hoje você se espelha nela. Como naquela época eu tenho certeza que apesar dos intempéries de tudo que ela passava, ela olhava você e falava, poxa, olha, minha filha tá cuidando de mim, eu preciso ter força para sair disso, porque olha o que ela faz por mim. E realmente são Deus em primeiro lugar e os filhos, Jéssica. Quantas vezes eu quis parar, até depois de ter meus filhos, porque enquanto a gente estiver nessa terra, são aflições. O Senhor falou, no mundo tereis aflições. Entendeu? E quantas vezes eu quis parar e eu olhei pro meu filho, olhei pra minha filha e falei, Senhor, eu não posso parar. Por eles, né? Eu tenho que continuar. E eu tô aqui onde eu cheguei, entendeu? Por Deus, pelos meus filhos. E assim, você precisa, através dos problemas que forem surgindo na tua vida, você for criando resistência, maturidade, entendeu? Força. É pra isso que os problemas chegam, pra fazer com que a gente venha crescer. Passou, Jéssica, os problemas da minha mãe. Nossa, que bênção, mil maravilha. E aí, ela estava restaurada. Sim, tudo maravilha. Aí quando eu e meu irmão, quando nós era criancinha, assim, de 6 anos, que meu pai largou da minha mãe, eu não me lembro ao certo quando que a gente foi ter contato com o meu irmão. Só que eu me lembro que eu já era uma mocinha, entendeu? Depois de muito tempo sem ver ele. Sim, eu já era uma mocinha. Eu via meu irmão nas audiências, sabe? De fora, assim. E eu me lembro que eu era mocinha, eu fui pegando amizade com meu irmão. Aí ele também foi entendendo, porque assim, quando a criança é pequena, os pais podem até fazer a cabeça, mas ele foi crescendo, ele falou, não, eu vou ver minha mãe, não, eu vou lá ver minha irmã. E aí meu pai, minha avó, eles não conseguiram mais segurar. E aí a gente começou a se unir, sabe? Se perdoar, o Senhor foi trabalhando no meu coração. E aí, meu irmão, não lembro com quantos anos que ele decidiu ser ator. Ai, eu vou ser ator. E ele foi pro Rio de Janeiro lá fazer os cursos, sabe? Ele foi atrás. Sim, ele foi atrás. E ele começou como figurante. Inclusive, ele participou daquela novela Jesus. Só que assim, meu irmão tava lá, Jéssica, e ele queria crescer. Ele sempre teve pensamentos de grandeza, sabe? E nunca foi de compartilhar as coisas com ninguém. Ele não tava, sim, ele não contava pra nós o que estava acontecendo. E ele morando em um apartamento. E nisso ele começou a se envolver com todo tipo de gente lá. Meu pai ligou pro Rick, o Rick falou que tava tudo bem, passou uns 2 dias. O Rick também veio com um monte de coisa falando pro meu pai. Meu pai falou assim, eu acho que realmente meu filho não tá bem, tá transtornado. Aí sabe o que ele fez? Ele não ligou pro Rick nem nada, Jéssica. Ele saiu daqui de Guariba, ele pegou meu avô Eurides, e foi pro Rio de Janeiro de carro. Chegou lá, ele olhou lá em cima, o apartamento do Rick tava na janela. Ele conheceu, eu não lembro que andar, mas ele já viu que o rosto do Rick já tava bem fino, Rick barbudo, que ele não tava fazendo a barba, não tava se cuidando. Ele falou, pai, aquele é o Henrique. E aí ele subiu, né, conseguiu entrar, subiu, começou a bater na porta, o Henrique não abria a porta. E aí ele falou assim, Henrique, é o pai, se você não abrir, eu vou arrombar a porta. Aí ele abriu. Quando ele abriu, Jéssica, que meu pai entrou, meu pai não conheceu meu irmão. Só que meu pai entrou lá, meu pai falou, não é normal, isso é meu filho. Quando meu irmão chegou aqui em Guariba, eu falei, meu irmão tá usando droga, gente. Porque ele chegou assim, seco, ele já tava emagrecendo há um tempo ruim e nós não sabíamos. Meu pai abriu a geladeira, só tinha arroz, passas, um mel. As coisinhas que tinha meu pai ainda trouxe. Rick, o que tá acontecendo? Ele tava com a mala pronta, Jéssica. Você imagina se o meu irmão sai daquele Rio de Janeiro? Meu Deus. Como que nós íamos encontrar o meu irmão? Só que o tempo todo que ele tava lá, a minha mãe estava orando por ele. Senhor, eu sei que esse não é o caminho que o Senhor preparou para meu filho. E a oração de uma mãe, de um pai. Sim, ele queria fazer novela. Ela falou, Senhor, não é. O Senhor tem chamado meu filho no altar, meu filho canta. E orando, e nós orando por ele, para Deus guardar lá no Rio de Janeiro e tal. As orações, Jéssica, tem muito efeito. Às vezes você fala, eu vou parar de orar porque Deus está trabalhando. Mesmo em silêncio.
As orações estão sendo depositadas. E um dia você vai olhar e vai falar assim, nossa, valeu a pena fazer tanto depósito no céu. Meu pai chegou lá, o Rick daquele jeito, falou, filho, vambora. Não, pai, não. A trombeta já tocou, eu fiquei, eu não sou salvo. Olha pra você ver, que ponto que ele chegou. Ele já estava igual a minha mãe. Como o diabo não conseguiu na sua vida, estava tentando na vida dele. Você vê? Replicar o conceito. Não. Aí, é quanto tempo esse podcast? Vai dar umas 5 horas. Pode ir. Depois a gente edita. Aí, o meu irmão, meu pai levou ele embora. Nesse trajeto do Rio de Janeiro pra cá, meu pai foi parar no pedágio, né? Foi parar no pedágio e meu irmão ouvindo vozes. Seu pai vai te matar. Seu pai vai te matar. Ele abriu a porta do carro, saiu e se enfiou ladeira abaixo, numas árvores que tinha. E aí meu pai encostou o carro, teve que chamar a ambulância, teve que chamar a polícia. Deu um tranco pra achar meu irmão, Jéssica. Um tranco pra achar meu irmão. E aí trouxeram ele pra Guariba, depois de ter ido pro hospital perto da região, não sei onde foi, sedado, amarrado. Meu Deus. Nisso, a minha avó, meu pai, ninguém tinha falado nada pra mim. Eu nem sabia que meu pai tinha ido pra Do Rio de Janeiro. eu só tinha falado, pai, acho que o Rick não tá bem e tal. E aí, pra mim, passou, o Rick não me falou mais nada. Eu acabei, Jéssica. Meu pai chegou com o Rick, coisa de 3 dias, minha avó me liga. Seu irmão tá aqui. Dá pra você vir ver ele? O que aconteceu, vó? Nós trouxemos ele do Rio de Janeiro e ela começou a contar pra mim o que tava acontecendo. Sim. E ele não come com ninguém. Eu falei, meu Deus, fui lá ver meu irmão. Na hora que eu cheguei, Jéssica, eu falei, esse não é meu irmão, Jesus, que é isso, meu Deus? Eu já me desabei a chorar, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a minha mãe agora, com meu irmão? Sabe? Repetindo a história, né? Sim. E aí eu passei a cuidar do meu irmão, porque eu era a única pessoa que ele tomava uma batida, que ele tomava um líquido, que ele comia. Esse processo. Você tá entendendo? A minha avó ele não deixava, meu pai ele não deixava. Ele não deixava ninguém. Eu fiquei um tempo cuidando do meu irmão, orando, e Deus deu a vitória. Senão aqui eu vou continuar aí, sabe? Deus deu a vitória, mas ainda assim ele teve mais 2 recaídas de ficar ruim. E hoje ele voltou para os caminhos do Senhor? Hoje ele tá firme, graças a Deus. E como foi a reaproximação com o seu pai? Porque aí, naquele tempo, você vivia com a sua avó, Sim. né? Não falava com o seu pai nessa época, não tinha uma convivência com o seu pai, né? Vocês só se encontravam lá nas audiências. E quando que foi o momento que vocês se reaproximaram? Foi ele que chegou em você? Foi você que chegou nele? Como que foi isso? Era assim, ele nem chegava lá na casa da minha avó, porque o meu avô tinha muita raiva dele, por tudo que ele tinha feito com minha mãe, por tudo que ele tinha passado. Mas ele tentava te ver nessa época ou não? Vocês não tinham nenhum tipo de convivência? Não, nós não tínhamos nenhum tipo de convivência, só que quando nós, assim, se aproximou, eu não me lembro ao certo quando que foi, mas eu me lembro que a minha avó ali fazia um aniversário do Rick, fazia alguma coisa e me chamava. E nisso que ela me chamava, meu pai tava lá, entendeu? A minha madrasta. Aí ia só você, não ia sua mãe? Não. Aí minha madrasta também tava lá, e aí a gente foi se aproximando, mas nunca, até hoje, Jéssica, eu nunca tenho assim, eu não tenho esse vínculo com meu pai, sabe? Não tenho, porque eu criado junto, eu cresci separado, mas eu respeito, dou benção, e é assim. Entendi. E você falou que a sua mãe foi restaurada, você continuou nos caminhos do Senhor, e aí foi lá onde você conheceu o pastor Giovanni. O pastor Giovanni fez o primeiro namorado? Não. Marido? Não, eu namorei 3. Namorei 3, um de Matão, um de Jabuticabal, e eu achava assim, meu Deus, aqui na igreja não tem. Porque nisso, o Giovanni já tinha sido noivo. Ele noivou uma vez, e depois noivou a segunda vez. A primeira vez que ele noivou, a noiva dele fugiu com o melhor amigo dele. Entendeu? Aí separou. No segundo noivado, quando ele tava pra casar, a noiva dele mordeu ele de ciúmes. Ele falou, eu vou sair fora disso. Porque no noivado, ela vai me bater. E aí acabou que não deu certo. E eu ficava assim, meu Deus, onde vai vir me preparar? Os meninos que eu namorava, assim, chegou comigo 1, 2 meses de namoro. Não dava certo. E eu na igreja, o Giovanni, nós era muito amigo. Ah, vocês já congregavam juntos ali? Sim, eu lembro que eu fui pra 13 anos ele pra já lá. tava lá. Era a igreja dos pais dele. A gente cresceu ali numa amizade. Quando eu tava triste, ele falava assim, o que você tem? E ele tinha um certo cuidado, sabe? Que quer dizer, não tá bem? Eu te conheço. E aí ele me abraçava, ele, nossa, um amor. E eu acho que eu fui misturando as coisas, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí ele com as amizades com as meninas daqui, aí teve um dia que me deu um ciúmes fora do normal. Eu falei assim, Giovana, não pode ser amigo mais não. O que tá acontecendo? Aí eu acabei me abrindo pra ele, falei, o que tava acontecendo? Aí ele falou assim... E como foi que ele falou? Eu falei assim, não dá pra gente ser mais amigo,
porque eu tô gostando de você de uma outra maneira. Ele falou assim, e se a gente tentar? Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí ficou nisso. Aí eu me lembro que eu fui trabalhar na Marie, ele me ligou, ele trabalhava na loja 100, você lembra dele na loja 100? Na loja 100. E ele ligou e falou, o que é? Quer que eu te leve pro serviço? Eu falei, eu quero uma carona. Aí ele me levou pro serviço, aí eu me lembro que naquele dia nós demos um selinho. Aí, menina, fiquei com aquilo, ele também, aí ele pegou e falou assim, vamos começar a namorar? Falei, gente, pô, vai assustar, porque não era da igreja, tudo, Melhores amigos. Eu cantei no noivado dele, você não tem noção. Meu Deus. Me sinto tão amada, isso faz, né? A mulher entrando lá, não, ele entrando com o buquê, eu falei, meu Deus, sabe, aquela loucura. Aí a gente ficou assim, 3 meses conversando por WhatsApp. Eu ia na porta da casa dele, ele ia na porta da minha casa como amigo, todo mundo achava que nós era amigo. Aí depois ele falou, eu vou falar pro meu pai, você fala pra sua mãe. E aí nós postamos no Facebook, menina, ninguém acreditou. Nossa, você está zoando, Existe amigos, né? E foi assim, eu namorei com ele 6 meses, com 6 meses nós noivou e casou com 1 ano. E as noivas dele, 2, 3 anos que ele tava noivo. E sempre lá no Adilson Santos. Eu falei, ai que vergonha, lá vou eu agora. Ele também, aliança de namoro, noivado, agora namoro e casamento. Mas deu certo, graças a Deus, foi a última vez que ele foi lá comprar aliança. E assim, Jéssica, casamos. E logo no primeiro ano de casamento, depois que eu já tinha passado tudo com meu irmão, Giovanni é novo demais, né, imaturo, deixou o inimigo trabalhar, pisou na bola comigo, e aí foi a gota d'água. Porque assim, eu acho que é muito difícil uma mulher se curar quando, sabe, é ferida assim no casamento. E aí pronto. Aí vinha as desconfiança, o chororô, a gente se olhava no espelho, me achava a pior pessoa do mundo, a feia, e sabe, ele se arrependeu, pediu perdão, mas foi o suficiente para ele começar a trabalhar. Aí eu comecei a ter medo, ter ansiedade de acontecer com o meu casamento, que aconteceu, sabe, com a minha mãe. Aí às vezes ele atrasava um pouco do serviço. Jéssica, meu casamento, do 1º ano ao 7º ano de casamento. Meu Deus. Guerra. Mas guerra mesmo. E eu não ia lá contar pra minha mãe. E quem vê vocês hoje nem imagina, né? Eu não ia contar pra minha mãe e falar, não, minha mãe não pode saber disso. Minha sogra, fulano, ciclano. Então eu guardei pra mim. Pra mim. Tanto que hoje meu irmão sabe, o meu testemunho, minha família sabe, porque hoje eu tô curada e eu posso contar. Mas no momento que eu tava passando, era eu e Deus. As pessoas viam a gente na igreja, viam a gente na rua. Nossa, 1000 maravilhas. Eu tava feliz na churrascaria, eu tava feliz na pizzaria, eu tava feliz em qualquer lugar. Mas quando eu entrava pra minha casa, batia o desespero. Aí eu falo que já começou o início de uma depressão. Sabe, eu só chorava, eu só não cheguei a ouvir vozes, mas eu tinha muitos pensamentos negativos. E aí eu olhava pro meu filho assim, sabe? E ficava pensando as coisas, repreendendo. Foi 7 anos, Jéssica, de muita batalha. E outra vez você poderia ter abandonado o barco. Poderia. E você... E aí eu falava assim, vou largar o Giovanni, meu Deus, mas pra onde eu vou? Eu vou lá pra casa do meu avô Zé? Não vou não, Senhor. Será que eu vou dar conta de trabalhar, criar meu filho? E o escândalo, entendeu? Tem muita gente que assim, coloca máscara e fala assim, eu não posso chorar porque eu sou pastora, eu não posso mostrar minhas... Eu achava assim. Eu tava passando o que foi, mas quando eu chegava na igreja eu tava sorrindo. Pra todo mundo nós estava bem. E nós não tava bem. Foi 7 anos. Aí quando foi 2021, antes da gente mudar pra Ribeirão Preto, nós teve uma briga tão feia, Jéssica, que eu fui pro hotel de Jaboticabal e meu esposo foi pro hotel do Nivaldo. Meu Deus. E a minha sogra chegou e falei, Cato, meus filhos levam minha mãe. E eu fiquei lá, cortei o cabelo aqui, eu vou desviar, vou me afastar da igreja. Tinha uma hora que cansa, né? Falei, ah, tá uma louca. Já tinha sido ungida a missionária, já tinha recebido a unção, mas assim, pregando, enfermo, profetizando e minha casa precisando. Sabe, eu falei assim, eu não aceito isso não. Nossa, você chega fingida, né? Falei, chega. Aí revoltei, fui cortei o cabelo, falei, não vou pra igreja mais não, fui pro hotel, chegando no hotel, joelhei e comecei a chorar. Falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer com o meu casamento, não sei se tem jeito mais, mas faz alguma coisa. A gente tenta fugir dele, mas a gente não consegue, né? A gente não consegue. A gente tenta fugir, mas a gente tá sempre no caminho. Aí eu tava com tanta raiva pro Giovanni, mas tanta raiva, eu orando pra Deus me mostrar o que seria da minha vida. E o Giovanni começou a brigar desesperadamente, onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? E eu não queria falar. Jéssica, de verdade, a minha vontade era não estar no ônibus assim, eu não sei, subir no mundo. Falei, pra onde eu vou? E
pensar em alguém, sabe quando vem ninguém? Você compartilhar pra pedir. Porque, Jéssica, infelizmente hoje é difícil achar amiga. É difícil. Às vezes a gente quer tanto uma amiga, mas a gente não é amiga. Se você compartilhar uma coisa comigo e falar, eu quero, não conta pra ninguém, não. Não eu. Graças a Deus hoje eu sei ser amiga. Mas a pessoa fala, não, Jéssica, pode confiar. Depois a pessoa vai lá e conta pra um, conta pra outro, conta pra outro. E eu tinha esse receio, porque a gente já tinha canal no YouTube. A gente já dirigia igreja. Eu falei, isso aqui vai ser de nós escândalo. Internet, entendeu? O povo posta mesmo e compartilha a desgraça das pessoas. O Giovanni ligando onde você estava, ele foi, eu tô no hotel de Jabuticabal, passei o endereço pra ele. Ele falou, vamos virar a página? Vamos esquecer tudo? Vamos. E Deus já tinha feito promessa que ia tirar a gente de Guariba, Jéssica. Porque assim, acho que eu nunca falei isso tão abertamente. E meu esposo, depois que ele assistir, Senhor, trabalha na mente dele. Aqui em Guariba, o que tinha de menina usada pelo diabo para tentar a vida do meu esposo, o espírito da pombagira, eu falo assim, odiava ele. Eu me lembro que a noiva dele, a primeira, a mãe dele foi lá na casa da minha sogra e falou assim, se o seu filho não ser da minha filha, ele não vai ser de mais ninguém. E o meu esposo recebeu um telefonema que tinha uma foto no cemitério, lá de Mutuca, dele. Então, Jéssica, eu não tenho dúvida que tudo que estava acontecendo no meu casamento era falta de maturidade do Giovanni, sim, mas era o diabo trabalhando para trazer a destruição da minha vida de qualquer maneira. Desde pequeno ele queria acabar comigo. E eu entendia isso. Eu falei, não, eu vou perdoar o meu esposo, eu vou ser curada e essa macumba vai cair por terra em nome de Jesus. Você entendeu que você não tinha que lutar contra o seu marido? Não. Não era contra a carne ou contra o sangue? Isso. Era contra os principados que estavam rodeando. Eu comecei a fazer campanha na minha casa e teve um dia que eu gritei como aquela mulher do quarto de guerra. Aí eu faço isso aqui em casa. Satanás, sai da minha casa. Sai do meu casamento. E comecei a gritar e fui me arrepiando toda. Eu falei assim, Senhor, eu vou lutar pelo meu casamento. Porque o diabo queria fazer com que acontecesse comigo o que aconteceu com a minha mãe. Sim. E é a lei da atração, do medo, Jéssica. Tudo aquilo que você tem muito, que você tem medo, acaba acontecendo com você. Sim. Se você tem muito medo de você pegar uma fraqueza, né? Sim. Aí eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de você ficar com aquilo, você vai ser traído. Entendeu? Já usa a nossa fraqueza. Jó, quando estava naquele momento de desgraça dele, que ele tinha perdido tudo, ele disse, o que eu temia sobreveio sobre mim. Ou seja, por que ele oferecia sempre holocaustos ao Senhor? Fazia coisa? Porque ele tinha medo. Ele tinha medo. E o inimigo trabalha em cima disso. Mas eu falei, não, eu vou começar a buscar. Eu chamei o Giovanni para oração, eu falei, nós vamos vencer em nome de Jesus. Depois que ele foi me buscar no hotel, a gente se levantou, começou a orar, começou a buscar. O canal dele foi censurado, mas isso o Senhor já tinha usado o profeta para falar, eu vou tirar vocês daqui. Sabe por quê? Porque aqui era o tipo de cidade que meu esposo não podia pisar o portão para fora, que eu não tinha paz. Você tá entendendo? Então Deus sabia que pro meu casamento ser transformado, eu tinha que mudar de cidade, de mudar de ambiente, de cenário, entendeu? Tem pessoas que Deus vai honrar, vai abençoar no lugar que ela está. Outras Deus vai mudar de geografia, como ele fez com Abraão. Sai da sua terra, no meio da tua parentela, e vai. E aí o Senhor fez essa promessa e eu não me via saindo de lá. Por mais que eu já tinha sofrido muito, eu via minha mãe, sabe, ali. São todas aqui, sim, né? A família dele também, tudo aqui. Mas quando Deus tá para te tirar de um lugar, Jéssica, de uma geografia, Ele tira primeiro o seu coração. Eu comecei a sentir uma certa desgosto. Ai, meu Deus, eu quero ir embora desse lugar, dessa cidade, eu cansei de todo mundo, cansei, quero ir embora. Menino, o canal de Giovanni foi censurado, ele falou, amor, vamos embora. Eu falei, pra onde vai? Ah, vou lá em Ribeirão, ver umas casas. Eu falei, então vai. Mas nisso tudo eu ainda estava muito ferida, eu estava com, sabe? E o inimigo começou, Ribeirão, cidade grande, sabe? E eu repreendendo. Jéssica, o tempo todo nós precisamos lutar contra os nossos pensamentos, sabe? 24 horas. Porque se você aceitar aquilo, pronto. Você vai tratar teu marido mal, as coisas vão tudo desandar. Mas eu lutava, não, eu vou ser sábia, eu vou ser sábia. Sem a ajuda de ninguém, só de Deus, sabe? E aí, Giovanni foi para Ribeirão, o canal dele foi censurado, pedimos confirmação para Deus, fizemos uma campanha em casa. E falei assim pra ele, amor, vamos ligar pra algum profeta? Vamos. Nós conhecemos um irmão chamado Eleandro, pastor, e ele é muito usado. Ele é muito usado. Nós ligamos pra ele. E ele falou assim, pastor Giovanni, Deus manda dizer pra você o que ele disse pra Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai pro lugar que eu já te mostrei. E Giovanni tinha falado de Ribeirão. Aí eu comecei a pular, falei, amor, Deus tá confirmando. Nós tinha acabado de fechar o negócio naquela casa, Jéssica. Nós perdemos mais de 100 mil reais, porque nós mudou pra lá, o Giovanni já colocando palmeira, já mexendo na casa tudo, reformando, sabe? E nós saímos daqui praticamente falido, mas debaixo de uma promessa.
Então, às vezes a gente acha assim, eu vou lá pra Ribeirão, cidade grande, meu Deus, o que eu vou passar lá? Nós saímos daqui praticamente falido, porque o canal dele é censurado. Nós perdeu, que nós investimos na casa, voltou o contrato lá atrás, era só o canal, era só o canal. Eu fazia lá assim de cabelo, mas aqui em Guariba eu vendia lá assim por R$2, R$5, desisti. Para, trabalhar a madrugada inteira, o povo não valoriza, que as coisas baratas, e parei, sabe? E aí, ô Jéssica, a gente sempre quer uma segunda confirmação. Fomos ligar para outro profeta, que é o mesmo que tinha falado assim, Giovana, eu vou te tirar da mão do homem e eu serei o seu patrão. Ele recebeu essa profecia na igreja quando ele foi mandado embora da empresa. E quando o canal dele alavancou, subiu. Foi através dessa profecia. Ele não sabia de onde ia vir, porque o Giovanni tinha um canal desde 2009. E ele tentava vários conteúdos e o canal não ia, entendeu? Depois que ele recebeu essa profecia, ele foi orar e falou assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem pra mim. Perdi o emprego agora, eu fui mandado embora da Marie. Aí ele falou assim, vou fazer uma campanha. E ele foi fazer a campanha. Dentro do carro eu já estava grávida da Ana Laura. E aí ele pegou o celular dele, colocou no canal dele e falou assim, Senhor, a partir de hoje, eu tiro esse canal das mãos do homem e coloco nas tuas mãos. Chega de pedir ajuda, porque ele pedia ajuda para todos os youtubers compartilhar o vídeo dele e eles não compartilhavam. Ele falou, chega, Jesus. E ele entregou o canal dele nas mãos do Senhor. Passou 2 dias. A Fabiana Anastácio morreu. Sim. E entrou um pastor falando que ela tinha ido pro inferno por causa de brinco, de colar, de maquiagem. O Giovanni falou que absurdo, que falta de respeito com a família. E o Giovanni fez um vídeo respondendo aquele irmão. Entendeu? Aí ele foi na Bíblia. E olha que a nossa igreja nem usava essas coisas, mas ele foi lá debater e falou dentro da Bíblia. O que é ligado na terra é ligado no céu. Sim. Se na igreja que ela estava, se a doutrina da igreja dela podia, então ela não estava em desobediência. Entendeu? E aí ele fez um vídeo e ele falou, amor, o que você acha? Que é polêmica, né? Eu falei, amor, não sei não, eu tinha medo dessas coisas. Ele começou a pedir conselho para alguns pastores. Giovanni, posta que o vídeo ficou muito bom. Foi através desse vídeo. O canal dele assim, ó, pá, disparou. As lives dele dava 25 pessoas ao vivo, aí começou a dar 100, 200, 1000, 2000. Quando o canal dele foi censurado, Jéssica, tava dando 70 mil pessoas ao vivo. Nossa. Então nós já ganhamos muito dinheiro com o YouTube. E através da promessa de Deus. Deus falou, eu serei o seu patrão. Só que nós não sabíamos como que ia acontecer. Era através da internet, entendeu? E o Giovanni trabalhava, e como eu já tinha medo, ansiedade, a depressão estava chegando, e eu falava assim, ó Senhor, prepara para o meu esposo algo que ele fique mais perto de mim. É para mim não deixar o inimigo trabalhar tanto na minha mente, sabe? E eu acho que por isso que Deus permitiu que ele saísse do serviço, para ficar mais perto de mim. E aí Deus começou a abençoar. De repente o canal censurou, mas Deus tem um propósito para tudo. Porque eu não me via fora daqui, o Giovanni também não se via. E ele falou, amor, para casa da Mariana nós não voltamos. Porque imagina, o ser humano é assim, né? Meio orgulhoso. Nós saímos de uma casa dessa e voltar para trás. E agora, amor, não vai fazer? Aí vamos embora. E aí os pastores, Deus usou os pastores, confirmou. Jéssica, nós fomos embora. Vai fazer 3 anos esse ano nessa Ribeirão. Olha como passa rápido. 3 anos. Nós chegou lá praticamente falido. Deus foi apresentando tantas pessoas para nos abençoar, para nos ajudar a prover, né? Sim. Que o meu filho foi para a escola particular. A Ana Laura entrou no maternal com 2 aninhos, nem podia, era com 3. Eu fui lá para abrir uma exceção para ela, porque ela queria muito, mãe, eu quero ir para a escolinha. E aí, ela também na escola particular, 2 anos, já tem 3 anos que meus filhos estão na escola particular. E assim, vendemos a nossa casa aqui do Mariano, abrimos a Granfinos lá em Ribeirão Preto, e Deus começou, sabe? Usar pessoas, a abençoar a gente de uma tal maneira, e aí não foi só na vida financeira. Nós mudamos de lá, foi como se a maldição fosse quebrada. Eu comecei a sentir uma paz, uma alegria dentro de mim, que de 3 anos que vai fazer que eu tô morando em Ribeirão, segunda-feira eu e meu esposo tivemos uma briguinha. A primeira, de 3 anos. Que é normal, né? É normal, entendeu? Mas eu falei assim, amor, Deus me trouxe aqui para me curar. Deus me trouxe aqui, sabe, para mudar a nossa história. Deus nos trouxe para mudar a nossa história. E hoje a gente é totalmente diferente. Pensamentos diferentes, casamento diferente, vida espiritual. Sim. Sim, eu tiro também dessa parte que você contou, algumas lições também. A primeira é sobre a sua busca pelo seu casamento. Sim. Né? Nós do ramo evangélico, né, ser evangélicas, nós temos isso com a gente sempre. Porque nós temos que lutar pelo nosso casamento, nós temos que lutar pelos nossos relacionamentos. Eu também já passei pelo casamento conturbado. Você até passou um pouquinho comigo, que já teve vezes de eu conversar com você.
Só que entendam que a missionária recebeu uma promessa sobre a vida dela. Sim. Deus tinha algo sobre o casamento dela. Deus tinha algo sobre a vida deles dois. E nós vemos em tudo que ela conta realmente uma maldição hereditária que ela passando ali, que o diabo queria atormentar mesmo vocês. E nesse caso, ela se posicionou. Ela foi uma mulher que ela ouviu a voz de Deus e ela estava forte para fazer tudo isso. Às vezes nós temos relacionamentos, casamentos que não tem essa opção, infelizmente. Né? A Bíblia nos dá respaldo em parte de traição, em parte de viuvez, mas eu sempre levanto a bandeira da agressão. Sim. Né? Da bandeira de mulheres que hoje sofrem agressões, que passam por feminicídio. Acho que Jesus fica feliz com isso. Entendeu? Então, entenda quando é a hora de você lutar. Sim. E quando é a hora de você parar. Quando é a hora de você lutar pela sua vida. Sim, Jéssica. Eu e meu esposo, nós nunca faltamos assim com respeito, nem com palavrões, sabe? Sim. Tapa, nunca, assim, entendeu? E aí é diferente. Igual aquela pastora, você lembra da Sara que morreu? A Sara, meu Deus. Ela conversava com a mãe dela, mãe, eu vou sair, ele tá até com arma. Ou seja, morreu. Entendeu? É como você tá falando, tem que saber a hora. Tem que saber a hora. De tem que saber sair. o momento, né? Sim. De lutar ou não pelo seu casamento, pela sua história. Nesse caso, nós vemos aqui que Deus tinha um propósito muito grande na vida deles, né? Sim. E tem coisas que sim, o ser humano, ele é propenso a erros. Sim. Não tem como você pegar, hoje em dia não tem como você pegar um casamento de qualquer pessoa e a pessoa falar que foi perfeito. Não existe alguém que nunca tenha errado, não existe. Mas nesse caso, você vê que eles mudaram até o ambiente, mudaram o cenário, mudaram de cidade e ali Deus fez a obra. Tem casos em que a pessoa muda de cidade, muda de cenário. No meu caso, eu mudei de cidade, eu fui para 15 horas de viagem e aquilo continuou. Então é onde nós temos que parar e falar, não, peraí. Ou eu tenho que sair desse cenário para Deus mudar a minha vida, ou se eu continuar aqui, eu perco a minha vida. É verdade. E aí é onde a gente tem que tomar uma escolha, uma decisão. Uhum. Quando eu falo que eu me espelho muito na sua vida, eu falo por essa sua perseverança, sabe? De sempre lutar ali pela sua mãe, pelos seus filhos, pelo seu marido, sabe? Porque quando a gente fala em fazer campanha, em orar e tudo mais, pela nossa vida, é fácil. Nem é fácil, né? Às vezes nem pela gente a gente faz. Sim. Então, fazer isso por outras pessoas, como isso é gratificante? E eu vejo muito agora no comecinho desse canal, eu me inspiro em vocês também por causa disso. Porque muitas vezes dá vontade de parar, né? Você faz um vídeo aqui, você faz outro ali, uns vai dar mais visualizações, outros não, né? Às vezes pessoas vão assistir, porque eu não sei se vocês sentem isso, Kelly. Às vezes as pessoas, elas batem nas nossas costas e falam, nossa, que legal que você está fazendo, que Deus te abençoe também. Na sua própria casa. Só que essa pessoa não está te seguindo, não está inscrito no seu canal, não está assistindo seus vídeos. Todas as vezes que ele chegava na igreja, ele falava assim, ó, alguém viu a live que eu fiz? Até que os irmãos mentiam, sabe? Ninguém. Nossa, amor, que teste. Sabe? Agora, os de fora, Jéssica, eu tenho muita alegria, porque aqui em Guariba, assim, eu e meu esposo, nós tínhamos uma vida muito limitada. E o Senhor começou a honrar nós aqui. Porque foi aqui que nós começamos a ganhar muito dinheiro com o YouTube. E aí a gente começou a perceber olhares diferentes, pessoas que faziam churrasquinho com nós na nossa casa, começou a mudar com a gente. É assim, Jéssica, o crescimento vai incomodar. Quer crescer? Esteja preparado, entendeu? Aquele que você menos espera, quer dizer, não vai te apoiar, não vai estar contigo. E o meu esposo, hoje eu e ele, nós temos uma alegria imensa, porque eu sei que aqui em Guariba tem muita gente que fala que a gente mudou, a gente ficou mentido, outros falaram que o Giovanni estava se envolvendo com droga, sabe? Muitas críticas. Quando, Jéssica, nós temos uma lista eu tenho no meu celular, inclusive eu vou dar de compartilhar os seus vídeos, uma lista de transmissão com 250 e a outra com 280 de pessoas do meu canal do YouTube. Meu esposo, ele tem 7 listas de transmissões e todos os dias chega a mensagem. Pastor, nós estamos orando por vocês. Vocês são uma bênção. Sabe, é tanto carinho, é tanta oração. Imagina, às vezes, tem as pessoas... Eu vejo de longe abraça a gente. Eu vejo isso agora pelo canal. Eu recebo muitas mensagens, ou lá nos comentários dos vídeos, ou no meu celular, de pessoas que eu nem conheço. Sabe, de longe, nem conheço. E abraçando, sabe, essa causa comigo. As pessoas não sabem que... As pessoas não querem ver que você tem um chamado. Não. A Jéssica quer se aparecer. A Jéssica quer se mostrar. O que ela pensa que é? Entendeu? São poucos que têm aquela visão. Eu falei, você é a primeira aqui, não é? Em Guariba. Eu falei, nossa, amor, que lindo. Deus abençoe que ela continue. E não para não, Jéssica. Vem o que vier, que você vai ver que Deus vai te chamar muito nessa área. Vai chegar testemunho de mulheres, através desse canal, que foram curadas, foram tocadas, e você vai estar fora em nome de Jesus. Porque o que Deus tem para nós é coisa grande.
é maior, é melhor. Eu olho pra mim, sabe, no início do meu casamento, às vezes eu pedia R$20 pro meu sogro pra comprar um lanche. Eu ia pregar nas igrejas com meu esposo, às vezes nós ganhávamos malemar combustível. Tinha vezes que não tinha leite pros meus filhos. Hoje meu esposo tem um trabalho na África. É lindo, né? Gente, você viu o vídeo da retrospectiva de 2024? Gente, que alegria, sabe? Saber que é através de nós, do povo da fé. Então é isso que Deus faz. Sim. Porque ele perseverou, ele continuou, manteve obediência a Deus. E você também persevera, continua, sempre obediente à voz de Deus. O Espírito Santo vai falar pra você, essa você traz, esse você não traz. Porque tem gente que quer se aproximar, quer fazer aliança, mas não é aliança de Deus. Então, fica sempre sensível ao Espírito Santo, que ele vai te conduzir e vai ser sucesso para a glória de Deus. Eu creio. E fica também essa palavra para as pessoas que estão começando hoje seus negócios, principalmente mulheres, né? Eu sempre falo que o canal Mulheres de Fé, ele foi criado para mulheres, mas, é igual eu falei com a pastora Raquel, os homens eles acham que eles mandam na casa, mas a gente sabe que é a gente. É verdade, nós que decide. Então, alcançando mulheres, automaticamente, Deus vai alcançar os maridos, os filhos. Então, sempre que nós aqui nos posicionamos para falar com as mulheres, é sobre isso. Sobre o que nós falamos aqui, sobre esse começo ser difícil, mas tudo tem um começo. E tudo começa pequeno. Nada começa grande. Sabe? Que você não desista nos pequenos obstáculos, que você não desista nas primeiras dificuldades, porque vai ter muitas. Porque, como eu falei aqui, muita gente bate nas suas costas, eu vou te ajudar, mas na primeira oportunidade que você vai precisar, às vezes Deus vai colocar pessoas que você nem imagina. Eu vi você contando o testemunho daquela mulher dos Estados Unidos que ajudou você, não foi? Sim. Que nunca viu você pessoalmente, né? Foi através de uma live que tinha pouquíssimas pessoas. Eu não sei como aquela mulher achou a live. Meu Deus. Foi pandemia, fechou as igrejas, lembra? Fechou tudo, nós fazendo culto em casa. E ela entrou na live do Giovanni. E aí ela falou assim, pastor, me passa seu número. Na live ele passou. Pastor, Deus me incomodou. Eu vou cuidar de vocês. Meu Deus. Essa mulher começou a mandar dinheiro, começou a mandar dinheiro, começou a mandar dinheiro. A ponto daquela garagem que a gente fez lá, reformou, foi com o dinheiro que a irmã estava mandando, entendeu? Aí depois o canal já subiu, e aí o Senhor falou assim, minha filha, agora a provisão da irmãzinha já deu. Aí ela parou de abençoar. Mas enquanto o Senhor incomodou, ela estava ali abençoando. Não estava faltando nada. Deus estava cuidando e fazendo a profecia se cumprir. Eu serei o patrão de vocês. Não vai faltar nada. E como é gostoso a gente viver esse cuidado de Deus, Nossa, né? Saber que Deus cuida do nosso amanhã, Ele provê tudo. Então é maravilhoso. Eu sei porque eu tô vivendo isso hoje, e eu sempre lembro, sabe, desse testemunho seu, e eu tô vivendo isso hoje, de estar dependendo 100% de Deus, sabe? Dele usar uma pessoa para me abençoar, para cuidar de mim, para cuidar dos meus filhos. E isso é incrível, de horas da gente parar assim e falar, papai, será que eu mereço? Sabe? A gente achar que a gente nem merece isso. Porque é só quando você falou, eu já passei por coisas que eu não contei pra ninguém. Que era só você e Deus. Sim. Eu também. E foi o mesmo tempo que o seu. Foi 7 anos. Sabe? De ter vezes aqui, de eu falar, Senhor, não tem ninguém. Sabe? Que eu posso ligar e falar, me ajuda. Me protege. É só eu e Deus. Senhor, não tem ninguém e não vai ter fim. E não vai ter fim. Vai acabar isso. Essa é a frase que eu mais usei na minha vida. E você falando assim, parece eu. Sempre quando eu vou entrar na live, Jéssica, todas as minhas lives, eu entro no quarto, eu quebro a cabeça na palavra, eu vou orar. Por quê? Não é para ganhar dinheiro, é para alcançar vidas. Só que por você ter esse coração, você tá se entregando, sabe? A Deus acaba te honrando financeiramente também. Cara, eu fiz uma live, tire isso da sua casa que atrai demônios. Você viu no meu canal? Não, não sei como vi. 700 mil visualizações. Foi isso que viralizou o meu canal. E o primeiro pagamento que eu recebi, eu falei, meu Deus. Obrigada, Jesus. Sabe, mas eu não fiz com intuito. Eu entrei lá no estúdio, eu fiz uma live de 1h40. Giovanna até cortou um pouquinho. E eu não sabia que aquela live ia viralizar. Quem dá o crescimento é Deus, mas através da intenção do nosso coração, entendeu? Senhor, é para que pessoas sejam alcançadas. O que você está fazendo aqui é lindo. Sempre colocando Deus no início, orando para começar, que o Senhor venha dirigir as nossas palavras. Porque, Jéssica, quando é assim, o negócio rompe. Vai. A gente não dá vontade de parar. Não dá vontade. Ainda mais comigo, eu falo demais. É incrível, tem muita coisa ainda no testemunho da Kelly. Talvez a gente faça até parte 2, né? Sabe? Mas eu agradeço a Deus pela sua vida. Amém. Deixa eu só falar um pouquinho. Pode, eu tô terminando, gente. Pelos problemas que eu passei no meu casamento, o que estava atingindo muito o meu casamento também, eu lembrei agora, eu creio que é para pessoas serem alcançadas também. Eu era louca, a ciumenta, surtada. Não podia ninguém olhar pro Giovanni, que eu achava que ele também estava olhando, e isso que a gente brigava demais.
Jéssica, hoje nós vai pra praia, parque aquático. Gente, paz. Sabe o que é paz? É paz. Eu posso ir pra qualquer lugar do mundo com meu esposo. Eu tava no rancho, gente, sabe? Esses dias passeando só eu e ele. Numa paz. Senhor, obrigado pela cura. Eu acho que se eu pegar todos os episódios daqui e colocar uma palavra em comum de todas as mulheres que passaram por aqui, é essa, paz. É verdade, paz. É o diferencial que a gente tem quando a gente Que pega essa gostoso, Deus. gente, que delícia. Hoje eu tenho paz. Ai, que Eu delícia. já fui muito tribulada, meu Deus do céu. E eu sei, Jéssica, que assim, vai vir muitas e muitas tribulações, dificuldades, mas a gente sempre tem que olhar para trás. Eu tenho certeza que nós já passou por muita coisa, sabe? E venceu. Isso. Então nós vamos sempre vencer com Jesus no nosso barco. Amém. Aproveita que você está falante e já também deixa uma palavra para as pessoas que estão assistindo nessa câmera aqui, tá? Fala uma palavra, o que o Senhor tocar no seu coração. Independente de qualquer luta que você esteja enfrentando, independente do tempo da espera, faça como Ana, persevera no Senhor, sabe? Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai olhar para você e vai dizer, agora ela está preparada para receber o milagre, agora ela está madura, agora ela está mais crente, agora ela é diferente e uma hora o Senhor vai aparecer na tua história e você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Eu nunca imaginava, de verdade, Jéssica, que eu ia olhar para o meu casamento e ia dizer, valeu a pena. Porque a história da minha mãe foi diferente, eu estava com a luta com a minha mãe. Agora, no meu casamento, com a pessoa que eu escolhi para viver a vida inteira, entendeu? Passando aquilo, eu falei, meu Deus, eu casei para ser feliz. E eu achava que não ia ter jeito. E o Senhor mudou o meu casamento, mudou a minha vida. Ele é capaz de mudar a tua vida, é capaz de mudar a tua história. Ele é capaz de converter os teus filhos, o teu marido, para o nosso Deus. Não existe impossível. Continua. Sabe, se você não tem força, vai arrastando, sabe? Mas continua, porque vai valer a pena. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Amém. Receba essa palavra, viu? Não deixa passar, não. Eu já peguei aqui, ó. Kelly, muito obrigada. E missionária é Kelly. que a gente Parece que a gente já é tão amiga, né? A gente parece que já é tão simplesmente, a Kelly parece que já tem uma amizade com ela assim, de muito tempo. E obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida, a vida do pastor Giovanni, dos seus filhos. Continue abençoando, que você continue levando a sua voz para mais e mais pessoas que precisam ouvir, porque eu tenho certeza absoluta que o seu testemunho está impactando muitas vidas, muitas mulheres para Deus, resgatando, né? Bom, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco assistindo a mais esse episódio. Que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus tenha falado com você. E agora eu vou te fazer um convite. Pare aí onde você está agora. O que você estiver fazendo? Lavando louça, limpando a casa, o que você estiver fazendo? Dê uma pausa, feche os seus olhos, converse com Deus, conte para Ele tudo que você tem passado. Ah, mas Deus já sabe, mas Ele quer te ouvir falar. Ele quer que você chore na presença dEle, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, porque não há impossível para o nosso Deus. Eu sempre falo aqui que a especialidade de Deus é o impossível. E todas as mulheres que têm passado por aqui têm provado isso para nós. Que Deus ele pode resgatar mulheres improváveis, mulheres, homens, pessoas que tinham tudo para serem voltados, para ter uma vida totalmente diferenciada e decidiram, escolheram fazer a diferença e depois fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, neste momento, faça a sua oração, peça para Deus para que você seja diferente da sua mãe, do seu pai, daquelas pessoas que já te fizeram sofrer, que Deus te limpe, que Deus possa fazer com que você libere o perdão, porque o perdão eu acho que é a forma mais rápida da gente ter paz. Então, libere o perdão, receba a graça de Deus neste momento. Aí onde você está, faça a sua oração, converse com Deus, porque Ele está pronto para te ouvir, para te perdoar, para te receber de volta e para fazer essa mudança na sua vida. E quem sabe, um dia você não possa estar sentada aqui, né, também contando o seu testemunho, contando a sua história e mudando também a vida de outras pessoas. Mais uma vez eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para você receber todas as atualizações. Tem episódios semanais toda semana por aqui, toda quarta-feira tem episódio novo por aqui. Semana que vem tem mais uma convidada também, mais uma mulher de fé. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história, ouvir esse testemunho. Faça a diferença na vida de outra pessoa. E não esquece de curtir. E eu te encontro no próximo episódio. Deus abençoe.